Futebol e Regatas, como o conhecemos hoje, foi fundado oficialmente em 8 de dezembro de 1942. No entanto, a história do Botafogo começa antes. 1894, fundação do Clube de Regatas Botafogo, focado em esportes aquáticos. 1904, fundação do Botafogo Futebol Clube, dedicado ao futebol. A fusão desses dois clubes em 1942 deu origem ao Botafogo que conhecemos, um dos mais tradicionais clubes do Brasil. Gostaria de saber mais sobre algum período específico da história do Botafogo? Antes, se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é só eu comendo bolacha. Bom, é o seguinte, minha gente, é o seguinte. Como falei, ó, quem fica vendo o... Como é o nome? Quem fica vendo... Rapaz, que é o seu nome? Quem fica vendo as notícias do canal, vocês sabem, né, que o meu time favorito é o Botafogo. E hoje vai ter vídeo especial sobre o Botafogo, né, vocês sabem. Quem acompanha, né, o canal, né, gente? Eu posto cada coisa lá na comunidade, entendeu? Sobre os vídeos. E também, né? Eu mudei, né? De Google, entendeu, gente? Eu mudei, né? Pro Google dessa nova coisa aqui, entendeu? Eu mudei. Então, bora pro vídeo. O primeiro jogo oficial do Botafogo de Futebol e Regatas foi no dia 2 de outubro de 1904, um amistoso contra o Football and Athletic Club. Mas a história do Botafogo no futebol começa um pouco antes. 1904, fundação do Botafogo Futebol Clube, dedicado exclusivamente ao futebol. 1913, o Botafogo inaugurou seu próprio campo, na Rua General Severiano, com uma vitória de 1-0 sobre o Flamengo. Gostaria de saber mais sobre algum desses momentos ou sobre outro fato da história do Botafogo? Posso te ajudar a encontrar informações sobre jogadores históricos: Garrincha, Didi, Nilton Santos. Títulos: Campeonatos Brasileiros, Estaduais, Libertadores. Rivalidades: Fla-Flu, Botafoguense x Vascaínos. Curiosidades: mascotes, hinos, estádios. É só perguntar. Bora pra tua pergunta, né? A primeira vitória oficial do Botafogo de Futebol e Regatas foi em 21 de maio de 1905 contra o Petropolitano, por 1-0. Um pouco mais de contexto. 1904. Fundação do Botafogo Futebol Clube, dedicado exclusivamente ao futebol. 2 de outubro de 1904. Primeiro jogo oficial do Botafogo, mas com derrota. 21 de maio de 1905. Primeira vitória, contra o Petropolitano. Gostaria de saber mais sobre algum outro momento da história do Botafogo? Posso te ajudar com informações sobre jogadores históricos: Garrincha, Tá, Didi, isso a gente já Nilton viu. Santos. Eu errei, peraí. Esporte Clube Vitória enfrentará Botafogo de Futebol e Regatas 23 de novembro às 7h30 da noite. Beijo, obrigado. A origem do nome Botafogo. O nome Botafogo tem suas raízes na história do Brasil colonial e está ligado à região onde o clube foi fundado. A palavra Botafogo era originalmente um apelido dado a João Pereira de Souza Botafogo, um nobre português que recebeu uma vasta sesmaria na região onde hoje fica o bairro Carioca. Esse apelido fazia referência à sua função como artilheiro, responsável por acender o fogo nos canhões das fortalezas portuguesas. A associação com o fogo era vista como símbolo de força e poder. Com o tempo, o apelido se popularizou e passou a denominar a região, que por sua vez deu nome ao clube de futebol. Existem algumas teorias sobre o significado do apelido Botafogo. Artilheiro. A mais comum, como já mencionada, relaciona o nome à função de João Pereira como artilheiro, responsável por botar fogo nos canhões. Navio de guerra. Outra teoria sugere que o nome se refere a um poderoso navio de guerra português chamado Botafogo, conhecido por sua capacidade de botar fogo nos inimigos.
Independentemente da origem exata, o nome Botafogo carrega consigo um significado de força, poder e tradição, valores que se refletem na história do clube. Gostaria de saber mais sobre algum outro aspecto da história do Botafogo? Mano, eu acho que eu fiz totalmente errado, ó. Eu acho, tipo assim, que vocês não estão acompanhando mesmo as leituras. Desculpa, foi mal. O primeiro título oficial do Botafogo foi o Campeonato Carioca de 1907. No entanto, devido a divergências entre Botafogo e Fluminense, o título só foi oficializado em 1996, sendo dividido entre os dois clubes. Curiosidade: antes do título de 1907, o Botafogo já havia conquistado o primeiro título carioca em alguma modalidade esportiva, o remo, em 1902. Gostaria de saber mais sobre algum outro título ou jogador do Botafogo? Não é possível determinar com exatidão o nome do primeiro jogador do Botafogo a marcar um gol. Isso se deve a diversos fatores. Falta de registros detalhados. Os primeiros jogos de futebol no Brasil não tinham registros tão precisos como os atuais, com estatísticas detalhadas sobre cada jogador. Evolução das regras. As regras do futebol mudaram ao longo dos anos, e o que era considerado um gol no início do século XX pode não ser considerado um gol hoje. Diversos campeonatos e competições. O Botafogo participou de diversos campeonatos e competições desde sua fundação, o que dificulta a identificação do primeiro gol em um jogo específico. O que se sabe? Primeiros anos. Nos primeiros anos do Botafogo, os jogos eram mais amistosos e não havia uma competição oficial com tabelas e artilharias. Campeonato Carioca de 1907. O primeiro título oficial do Botafogo foi o Campeonato Carioca de 1907, mas, como mencionado anteriormente, o nome do primeiro artilheiro desse campeonato não é um dado preciso. Se você tiver interesse em saber mais sobre a história do Botafogo ou de algum jogador em específico, posso te ajudar a encontrar informações mais detalhadas. Algumas sugestões. Pesquisar em arquivos históricos. Bibliotecas e arquivos históricos podem ter registros antigos de jornais e revistas da época que mencionem os primeiros jogos do Botafogo. Consultar livros e documentários. Existem diversos livros e documentários sobre a história do Botafogo que podem conter informações relevantes sobre os primeiros jogadores do clube. Entrar em contato com o Departamento de História do Botafogo. O clube pode ter registros internos sobre seus primeiros jogos e jogadores. Gostaria de saber mais sobre algum outro assunto relacionado ao Botafogo? O primeiro jogo oficial do Botafogo Futebol Clube ocorreu no dia 2 de outubro de 1904, em um amistoso contra o Football and Athletic Club. A partida aconteceu no campo do adversário, localizado na rua Redoc Lobo, na Tijuca. Algumas curiosidades sobre o primeiro jogo do Botafogo. Derrota na estreia, infelizmente para os torcedores alvinegros. Qual foi o jogo que o Botafogo fez aqui no Brasil é um pouco ampla, pois o Botafogo, sendo um time brasileiro, jogou inúmeros jogos em território nacional ao longo de sua história. Se você puder me fornecer mais detalhes sobre o jogo que procura, posso te ajudar melhor. Por exemplo, contra qual time foi o jogo? Ex, Vasco, Flamengo, Corinthians. Em qual competição o jogo aconteceu? Ex, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Em qual estádio o jogo foi realizado? Ex, Maracanã, Newton Santos. Em qual ano o jogo aconteceu? No entanto, posso te dar algumas informações gerais. Primeiros jogos. Os primeiros jogos do Botafogo ocorreram no início do século XX, contra outros times do Rio de Janeiro, como o Football and Athletic Club. Jogos mais recentes. O Botafogo disputa diversos campeonatos a cada ano, como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca, o que significa que há jogos acontecendo constantemente. Jogos históricos. Ao longo de sua história, o Botafogo participou de jogos históricos, como finais de campeonatos e clássicos contra seus maiores rivais. Se você quiser saber mais sobre um jogo específico, posso te ajudar a encontrar informações como resultado do jogo, quem venceu e qual foi o placar, gols, quem marcou os gols e em que momentos da partida, escalações, quais foram os jogadores que atuaram em cada time, curiosidades, fatos interessantes sobre o jogo. Para te ajudar a encontrar as informações que procura, você pode consultar sites e portais esportivos. Sites como o Globo Esporte, o Lance e o UOL têm uma rica história de jogos internacionais,
com partidas disputadas em diversos países ao redor do mundo. Para te dar uma resposta mais precisa, seria interessante que você me informasse alguns detalhes a mais, como: contra qual time foi o jogo? Era uma seleção, outro time de clube ou um combinado local? Em qual país o jogo aconteceu? Em qual competição o jogo foi disputado? Era um amistoso, um torneio internacional ou uma competição oficial? Em que período mais ou menos ocorreu o jogo? Uma década específica, ou um ano aproximado? Com essas informações posso te ajudar a encontrar detalhes específicos sobre a partida. No entanto, posso te dar algumas informações gerais sobre os Jogos Internacionais do Botafogo. Início: o Botafogo começou a disputar jogos internacionais no início do século XX, com amistosos contra seleções e clubes de outros países. Diversidade de adversários. Ao longo dos anos, o Botafogo enfrentou diversos adversários internacionais, como clubes europeus, sul-americanos e até mesmo seleções nacionais. Competições. O Botafogo participou de diversas competições internacionais, como a Copa Libertadores da América, a Copa Sul-Americana e torneios amistosos. Se você não tiver informações específicas sobre o jogo que procura, posso te sugerir algumas opções. Consultar a Wikipédia. A página do Botafogo na Wikipédia possui uma lista com os principais jogos internacionais do clube. Pesquisar em sites especializados. Sites esportivos como o Globo Esporte, o Lance e o UOL Esporte possuem acervos com informações sobre jogos históricos do Botafogo. Entrar em contato com o Departamento de Comunicação do Botafogo. O clube pode ter registros históricos de seus jogos internacionais e poderá te auxiliar na sua pesquisa. Além disso, você pode me fornecer alguma palavra-chave ou detalhe que se lembre sobre o jogo, como um jogador em destaque. Quem foi o artilheiro do jogo ou algum jogador que tenha feito uma grande partida? Um fato curioso. Houve algum acontecimento marcante durante o jogo, como uma virada incrível ou uma polêmica? O resultado do jogo. O Botafogo venceu, perdeu ou empatou? Com mais informações, posso te ajudar a encontrar o jogo que você procura e te fornecer detalhes como data do jogo, local do jogo, placar, escalações, resumo do jogo, curiosidades. Qualquer informação adicional que você puder fornecer será muito útil para minha pesquisa. Bom, então esse foi o vídeo. Eu sei que foi um vídeo bem curto. Eu faço um vídeo curto, eu não sei. Mas é isso, meu pessoal. Bom, é isso. Bom, então, gente, é isso mesmo. Então, acabou o vídeo. Espero que tenham gostado. Após o vídeo, valeu e fui. E é nóis. E não se esqueçam, né? E não se esqueçam que talvez, né? Talvez no próximo vídeo eu possa gravar com meu primo. Porque não deu pra gravar com meu primo ontem. Mas como esse aqui é um vídeo especial, amanhã vai ter um outro vídeo especial gravando com alguma pessoa. Então se eu puder eu posso gravar vídeo, né, com meu primo. É isso. Até o próximo vídeo, valeu e fui. E é nóis.